Existem critérios de representação nos quais nós, indígenas, naquele momento, selecionávamos, já desde então, havia uma seleção de universo daquilo que era compreendido dentro da cultura funiô, iríamos então selecionar uma coisa, um fato, uma dança, um objeto, uma representação que fosse servir para os olhos daquelas pessoas que representavam essas agências institucionais do Estado. Então, muita coisa se omitiu nesse processo, muita coisa, obviamente, se omitiu, muitas coisas que estavam presentes dentro do universo, no processo de resistência étnica, tudo que estava presente no Unicuri, se selecionou um fato, algo que estava presente ali, foi selecionado para ser apresentado a esses brancos. E esse fato foi, o que é muito comum nesse Nordeste indígena, foi o toré. Então, o toré foi lançado na Unicuri por volta do ano de 1930. O toré teve uma função extremamente política, aí, como um elemento de crítica à identidade indígena, que tem uma função política, uma função de estabelecer uma relação política entre o povo indígena e o Estado. Do conjunto das danças, das máscaras, dos segredos, o toré foi a única coisa que saiu, que escapou do Unicuri, o toré foi a coisa que escapou e saiu e serviu como diálogo com o Estado, com diversos tipos de agências. Então, quando eu falo do toré, esse é o toré específico funiô, onde dois homens dançam, cada um desses homens deve pertencer a um determinado segmento do funiô, e as mulheres que também pertencem a um determinado segmento. Segundo o pensamento indígena, aí, esse toré, ele tem uma funcionalidade, ou diversas funcionalidades nessa relação. Então, por isso ele é sendo elegido. E também que não foi à toa o fato de selecionar o toré. Para que fosse apresentado o toré, houve, segundo os relatos do povo, houve um encontro no qual buscaram nós estamos chamando de xamã aqui, o órgão que se aproxima disso que nós estamos chamando de xamã, consultamos esse xamã, e ele naquele momento haveria informado que, olha, vamos apresentar esse elemento aqui como um meio de comunicação com o Estado. Passamos e damos um pouco ano. Antes de falar, de sair do toré, eu quero lembrar que esse é o tipo de toré funiô, porque o toré terminou sendo uma forma de luta entre os povos e que existem diversas formas de falar sobre o toré entre as comunidades e outros povos no Nordeste e me parece outras partes do país. Seguimos. Então, para falar sobre o ingresso nessa discussão sobre os indígenas hoje, ressaltando, eu tive uma experiência, tive a oportunidade de participar da pesquisa sobre a coleção etnográfica Carlos Estevão Moreira, no Museu do Estado de Pernambuco, e nesse museu que tem uma coleção de mais de 4.200 objetos etnográficos, arqueológicos, do mar e tal, e uma quantidade de fotografias, uma quantidade enorme de fotografias sobre indígenas Paraicu, sobre o Chipuna, parte das pesquisas do Porto de Morinju foram, nesse momento de troca entre diversas instituições museológicas, inclusive com os do Estado do Ceará, foram parar na coleção etnográfica do Estado de Pernambuco, aquilo que não era repassado para instituições museais europeias. Aquilo que não saía para a Europa ficava nos museus regionais, vamos dizer assim. Quando o junto com o Carlos de Oliveira, terminavam deixando essas coleções. Aquilo que não era útil, que não era tão belo para ser mostrado, para ser apresentado nos museus de Gotemburgo, na Suécia, no Museu de Berlim, outros museus do país, ficavam nesses espaços. E quando estava lá, então, tive a oportunidade de
e receber diversos parentes indígenas aí no Nordeste que foram conhecer esse projeto da coleção Carlos de Oliveira, e o pessoal insistia nessa coisa. Não, tem coisas aqui que nós devemos levar para a comunidade, são nossas, que nos pertencem, mas enfim, que essas pessoas, esses indígenas, professores, já estavam vinculados, já estavam discutindo processos, aquilo que a gente pode chamar de processos de musealização, iniciativa de musealização, latente dentro das comunidades. Então isso motivou para que a gente fizesse uma viagem entre os povos, para que a gente viajasse entre diversos povos de Pernambuco para tentar entender, tentar compreender como é que se estava processando em campo essa dinâmica dos museus indígenas em Pernambuco. Tem muitas coisas interessantes a partir daí, essa tentativa de construir espaços de memória, de museu, de contar, como eu falei antes, de poder contar suas próprias histórias. Tivemos então, uma das falas dos indígenas é que nós não falávamos, as comunidades não falavam precisamente em museus indígenas, mas saltavam muitas definições de casa de memórias, centros culturais, museus indígenas, uma volta da cultura, memória indígena. Enfim, isso era uma forma de que estava latente ali, a partir daquilo que eu compreendo, estava latente ali essa ideia do que é o museu indígena, tentar construir espaços, saberes, conhecimentos, memória. Estava latente e ainda permanece latente, porque muitas dessas propostas estão sendo repensadas, estão sendo reconstruídas, revaloradas. Esse é um movimento que eu posso dizer, a partir desse momento que eu tive a oportunidade de viajar por 9 das 13 ou 14 comunidades de Pernambuco, eu pude perceber isso então. Infelizmente, esse trabalho ele não foi concluído, tornando um trabalho confuso, porque eu tive que sair porque estava envolvido em um projeto de ingressar no mestrado. Consegui, em 2010, uma bolsa, fui selecionado para uma bolsa da Fundação Fórum, então eu tive que sair, fui embora para o México para fazer outra pesquisa, para fazer outro trabalho. Então deixei essa minha trajetória de tentar entender os museus indígenas naquele momento, deixei e estou meio que retomando agora. Espero que daqui, a partir do convite de Alexandre, sirva como reflexão para eu concluir e daí sair pelo menos um artigo. Aqui nós deixamos, eu deixo aqui, quanto tempo eu tenho? O site da coleção Carlos Estevam de Oliveira, depois, se vocês quiserem consultar, tem material sobre essas exposições que nós fizemos, chamadas exposições colaborativas entre os Tucaraú, Funiú, Canela, passamos para o seguinte. Pronto, aqui chegamos no seguinte, Agora, depois de terminar o mestrado, eu voltei para a aldeia e, a respeito de Funiú, talvez eu possa falar com mais propriedade, porque eu estou lá, porque eu estou no dia a dia. Estou morando na aldeia e tenho visto sair, principalmente, eu insisto nessa ideia de ter essa proposta de discussão sobre os museus indígenas. Ela, pelo menos no Funiú, está articulada com a escola. Eu vejo vários professores que insistem nessa ideia de que é necessário pesquisar, formar pesquisadores Funiú, formar pesquisadores indígenas que pesquisem suas histórias. O que é que tem saltado ali? Eu enumerei aqui alguns pontos daquilo que tem saltado nesse processo de pesquisa no povo. Os mitos, Funiú, a construção do museu territorial, essa ideia de recontar a história do território, de enumerar todos os elementos que configuram o espaço territorial. Funiú, personagens, lideranças, uma discussão mais recente sobre a questão dos segredos culturais, que me parece que aqui existe, principalmente entre os jovens, uma reflexão sobre outras formas de representar e de representar a cultura indígena,
para além somente daquele momento que foi elegido Toré, então, nesse momento, entre os jovens se discute. Bom, nós podemos discutir questões da identidade fluor relacionada às divisões segmentares, coisas que foram omitidas na construção ou no esclarecimento da nossa história, né? Elementos arqueológicos, pesquisa sobre o uso do IAP, tanto no Unicuri, quanto no espaço da escola e no ambiente doméstico. Estou passando agora, mas falta pouco tempo. Outra, só voltando lá para mim. E tem um projeto muito interessante, muitíssimo interessante, que é a Rádio Fluor FM, né? Um colega lá que fundou, alguns meses atrás, a Rádio Fluor FM, que na programação tem uma programação, mais de 70% da programação é passada em língua IAT. Então, isso tem estimulado um debate entre os estudiosos sobre a reapropriação da língua, sobre a discussão da língua fora dos espaços, que não seja o espaço do Unicuri, mas então isso permite uma ampliação dos horizontes da discussão sobre os processos de representação daquilo que nós chamamos da cultura indígena, né? Aí está o link para quem quiser conferir. Eu vou deixar também esse slide aqui, quem quiser, eu acho que a gente pode compartilhar. Passando ao próximo slide. Pronto, agora nós vamos entrar aqui para ficar um negócio mais light nas fotografias, né? Essa fotografia é do Unicuri, também da década de 1930, né? E aí nós vemos pessoas também indígenas, representantes de algumas diferentes agências institucionais que estão ali nesse momento. E em algum momento aqui nós falávamos sobre um processo de... A representação é parte de um processo de negociação, né? E eu achei essa fala interessante. Não lembro agora precisamente quem falou sobre isso, mas que aí vivemos um processo de negociação. Nessa foto aí também aparece parte do Toré Fluor, né? O Toré, seguimos. Aqui, né? Nessa foto são os 5 líderes dos 5 grupos segmentares Fluor. São chefes de cada clã, são os cabeças de cada clã, isso aparece nessa foto. Nesse momento, enquanto a relação de contrato, especialmente com a agência oficial do Estado, a SCI, como ela não está consolidada essa relação, os Fluor apresentavam os 5 cabeças do clã, os 5 líderes de cada segmento do terreno público. Hoje, nós apresentamos somente o pajé e o cacique, que são 2 desses 5 que aparecem. Os outros 3 líderes de cada clã foram invisibilizados, e 2 desses líderes, eles são os intermediadores entre o Estado e o povo indígena. Passando aqui uma foto do Unicuri recente, atual, né? Essa foto ela é representativa porque o olhar feminino, como a mulher vê no espaço dos homens, a gente pode perceber na foto que temos somente um homem na foto, porque nesse espaço não é permitido a passagem da mulher. Então essa foto ela representa um pouco disso, o olhar da mulher dentro do espaço ritual. Ela não pode entrar naquele espaço lá, e esse é o espaço de encontro entre todos. E aqui foi uma foto de uma exposição fotoetnográfica com os trabalhos da coleção Carlos Estevam de Oliveira, né? Nós vamos encontrar na coleção Carlos Estevam cerca de 200 fotografias da década de 30, parte dessas fotografias que nós apresentamos aqui, que nós mostramos aqui. E eu tive a ideia então, de levar essas fotografias, né, da década de 30 para serem expostas nas escolas da comunidade, para a gente ver que experiências poderiam ser tiradas daí, nós poderíamos entender. Temos aí o cartaz final da exposição fotoetnográfica, nós escolhemos com 5 livros.
Então, por fim, só para concluir uma reflexão para eu finalizar minha fala, acho que já mexi bastante, com a pergunta do Alexandre, com a fala da Amanda, que foi muito estimuladora do ponto de vista teórico, eu fiquei me contorcendo na poltrona, pensando que às vezes nós pensamos a partir de nossas compreensões, dos nossos instrumentos teóricos, e me parece que o campo está dizendo muitas coisas, que às vezes nossos enfoques teóricos limitam nosso campo de análise e visão sobre o que está acontecendo aí. Então, tá aí, finalizo minha fala por aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu vou ficar mais aqui do lado para me poder estar tentando explicar aqui a minha fala para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite que vocês fizeram do Museu do Canindé, que está dando essa contribuição aqui aos indígenas em São Paulo, as universidades que estão aqui presentes, principalmente pela pessoa da Marília e todo o povo presente que organizaram este evento para a gente, como o povo Canindé, para o Ceará é uma alegria muito grande, estar participando desse momento, porque é mais um momento de experiência que a gente está aprendendo e que também está trocando experiências com os nossos parentes e os nossos amigos aqui no seminário. Eu vou contar uma história para vocês que ela é bem interessante, bom? E depois vocês vão tentar decifrar quando chegar no final. Principalmente eu instigaria aos meus amigos parentes indígenas aqui, de que se atentasse bastante ao conteúdo que eu vou passar, porque é uma experiência que a gente teve um tempo com o povo Canindé no estado do Ceará, assim como tem outras iniciativas também, que vem a fortalecer o nosso movimento, tanto da identidade, quanto nos nossos processos educacionais e formativos também dentro das nossas aldeias. Nós, como povo Canindé, lá no estado do Ceará, nós inventamos de juntar vários objetos, as coisas, como chamavam lá, e resolvemos colocar no quarto, que a gente chama de quarto lá, e quando foram certas alturas, nós, com o nosso envolvimento com o mundo de vocês, nós descobrimos que nós estávamos fazendo museu. Essa palavra para a gente era desconhecida até o presente momento, quando nós começamos a nos adentrar a essa perceptividade, do que a gente estava produzindo naquele momento, porque esta palavra museu ainda era uma coisa desconhecida dentro da nossa comunidade. O pessoal já me apresentaram, eu sou do povo Canindé, do ponto de memória, sou coordenador do grupo educativo lá. Vai passar esse tempo. Bom, vamos começar por aqui. O nosso ponto principal, quando nós começamos, nós do povo Canindé, nós nos perguntamos, o que é um museu indígena? Para nós, povo Canindé, naquele momento estava se acendendo a luta pelo reconhecimento étnico dentro das nossas comunidades, no estado do Ceará, e diante de todas as fases que a gente estava passando, a gente descobriu que aquelas coisas, e depois no final, daqui a pouco eu vou explicar para vocês porque eu sempre
ou palavras diferentes, né? Que aquelas coisas que a gente estava juntando, elas estavam diretamente relacionadas com nós que vivíamos dentro daquela comunidade, né? É por isso que nós encontramos, discutimos e realizamos uma discussão que o museu indígena, né, para ser um museu indígena da nossa comunidade, assim como outros também discutem, ele tem que vir com um termo que representa nós, né, porque nós trabalhamos com o comunitário. E se nós estaremos trabalhando com o comunitário naquele presente momento, então o papel que o museu teria naquela finalidade seria representar nós como formação também. E que aquele espaço que a gente estava criando, que a gente estava fazendo, aquelas coisas, poderia ser também um centro de referência que guardasse a nossa memória, como povo indígena, como povo tradicional daquela terra, naquele momento do reconhecimento do crescimento de pontos estratégicos dentro da comunidade. E uma das coisas importantes que a gente descobriu também, se é um espaço que nos representa, né, como nós o todo, e se é um centro de referência que vai guardar a nossa própria memória, então esse espaço ele tem que ser um estabelecimento onde mostra o nosso olhar. Ele tem que contar a história do jeito que a gente fala, e não como os outros ou outras pessoas dizem que a gente faz. Então aquele presente espaço ali ele tem que fazer uma representação da gente, né, nós, como povo Canindé, da forma como a gente pensa, da forma como a gente age e do modo como a gente quer ser repassado para nossas culturas e relações. Uma das coisas interessantes que a gente descobriu ao longo desse processo, que o espaço que era o museu naquele tempo, a gente já deixou de chamar de quarto e começou a chamar de museu. A gente já tinha mais ou menos uma perceptividade do que era essa formação do espaço lá dentro. Nós descobrimos que ele tinha um grande alavancamento, principalmente de quê? O espaço do Museu da Memória, como um espaço de construção do conhecimento pela escola e do espaço de aperfeiçoamento de todos, que era o englobamento da comunidade, né? E é dali então onde nasce a nossa formação do Museu do Canindé, com essa personalidade de traduzir a história do povo, da memória, do patrimônio e principalmente da identidade através do museu, a escola e todo o englobamento da comunidade. Nós trabalhamos pelo coletivo. E daí o Museu do Canindé nasce da organização pelo reconhecimento, né, do povo, principalmente várias formas estratégicas que acontecem dentro da comunidade, né, como a luta pela terra, vários momentos que aconteceram dentro da nossa comunidade que foram reforçando essa formação do museu, né, enquanto fortalecimento da nossa própria identidade. E aí ele nasce dos esforços do Cacique Sotero, que é um dos coadjuvantes principais dessa criação, que ele que cria o museu, né. Eu acredito que naquele momento a sabedoria que ele teve, porque ele não chamava de museu, ele chamava de quarto, né, e ele resolveu pegar alguns objetos que representavam a nossa cultura e foi tapando na parede, né, pregando que era para ir. Ele chama que diz que ia preservando a nossa identidade, que ia mostrando a cultura do povo Canindé. E daí o que se nasce, né, para a gente discutir. Naquele momento a gente estava construindo a formação de um museu indígena. Para nós Canindé, para que serve o museu indígena naquele momento? Que o Sotero estava criando aquelas peças através da parede, né, o próprio dele criar um museu. E uma coisa mais interessante que a gente viu, qual era o significado daquelas peças que ele ia colocando na parede, para nós como povo indígena, o que era que aqueles objetos, aqueles significados que ele falava, iam nos representando no dia a dia do povo Canindé. E aí onde a gente descobre que esses objetos, eles tinham e têm uma conexão muito grande com a nossa memória, né, principalmente dos nossos antepassados, identificados principalmente pela parte da identidade da cultura, e que ele transformava-se numa espécie de demarcar o nosso território. É assim como o Sotero coloca. É uma forma dos Canindé, né, se representar e se reconhecer pela sua cultura, através daqueles objetos que ele estava colocando na parede lá.
E daí a gente descobre que, pela sabedoria do Sotero, ele já era uma espécie que a gente conhece hoje, que são vocês, né? Alguns que são museólogos. Né? Nós descobrimos que, pela sabedoria do Sotero, pelo que parece, ele era um museólogo. Porque ele criou um museu e ele criou, acima de um museu, a forma do museu que ele estava representando naquele momento. E aí onde ele procura sentir os pais da história do povo Canindé, chamando aquilo que ele estava colocando na parede de coisas ou novidades. É uma forma de representar naquele momento. E como ele classificava este negócio naquele momento? Ele chamava das coisas dos índios, né? As coisas que vinham do passado e do presente, né? Que ele ia juntando e ia colocando, as coisas dos velhos, que eram as coisas dos nossos antepassados, os parentes, dos tios, dos pais, e as coisas das matas. Foi outra maneira que ele colocou também de como classificar essa formação dentro do próprio sentido que ele estava criando naquele momento. Né? E nós entendemos a partir daquele momento que nós, como povo Canindé, nós tínhamos uma ligação muito grande com esse processo do museu, principalmente com a questão da memória, que ia ser trabalhada a partir daquele momento, principalmente em nós. Se ele está juntando essas peças aqui, é porque algum sentido ele está tendo. E se é para ter algum sentido, então nós vamos alavancar esse processo para que no futuro as nossas futuras gerações possam estar usufruindo desse segmento também. Né? E é daí onde em 1995, né, ele já com um monte de peça criada, nós resolvemos fundar, né, o Museu Canindé há muito tempo, mas aí o Museu Canindé começa a se desenvolver, se desenrolar dentro da comunidade. E ele nasce como uma primeira formação educacional dentro da comunidade, porque naquele momento a gente não tinha escola, né, escola indígena naquele tempo, a gente estava nas escolas dos brancos, e uma das estratégias que a gente teve como forma educacional era o trabalho, a formação e a perspectiva do trabalho do museu, né, nessa questão da educação. E quando em 1996 o Sotero aí, ele resolve abrir o museu para toda a comunidade. Né? Aí ele já deu o parecer dele. E dentro dessa formação do museu, vocês podem ver nas fotos que são coisas diferentes dos outros museus. Então, é um monte de coisas que representam a nossa cultura e que tem um significado também para a gente muito grande. E que aquele local era um local que preservava, né, os objetos importantes para a nossa memória e contava também a história do nosso povo. E que, como desenrolar esse andamento, né, que o Sotero fez, daquela classificação das coisas das matas, das coisas dos índios, das coisas dos velhos, e nós, como educadores, e professores e alunos, com o desenvolvimento da educação, com o trabalho do museu, nós começamos a descobrir que para aquelas coisas que o Sotero criou, existiam outros nomes diferentes, classificados também aquelas coisas que ele criou. Né? Que era salvaguarda, comunicação. E o que nós resolvemos fazer com isso? A estratégia do Museu Canindé, né, é uma formação exemplar, porque ele criou com a sabedoria dele, mas nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos realizar o trabalho do Museu Canindé, nós vamos ter que se apropriar da linguagem da formação desses rapazes que trabalham essa outra linguagem lá fora, né, de salvaguarda, de exposição, mas sem deixar, né, de usufruir e seguir os conhecimentos tradicionais do Sotero. Porque é essa forma das coisas das marcas, das coisas dos índios, da forma que ele criou, que nos representa naquele momento. E é daí onde a gente entra no diálogo, né, da formação dos conceitos da museologia, que nós achamos importantíssimo a gente ter adentrado para ter essa formação do conhecimento, que são os conhecimentos museológicos que vocês têm aí nos museus de vocês. Né? E tudo começa por uma pedra que o senhor tinha colocado lá, e aí começa toda uma finalidade, um trabalho, uma percepção dentro da comunidade, de junção daquelas coisas que tinham lá, para que as coisas fossem desenvolvendo ao longo dessa formação. Né? E é daí onde a gente passa por um processo de formação realmente, né, tanto na tradicionalidade que o Sotero tinha colocado, principalmente para a juventude, né, que vai entrar daqui a pouco, eu vou colocar para as juventudes por cima, e
e nós resolvemos, ele chama de arrumar, né? Ajeitar tudo que tinha lá dentro. E é onde nós passamos pelo processo do acervo do Museu dos Canindé. Que aí nós fizemos a categoria dos artefatos, equipamentos musicais, os equipamentos para o